Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates hoje enriquecido com a volta do governador Germano Rigoto ao programa. Esse bronze não é daqui, não, né? Não, é daqui também. Mas não fala gauchês. Torres e adjacências não, também. Não, fala catarinense. É, governador Celso Ramos também. Bom. Alguns dias ali foi bom. Só pena que eu não pude participar do sucesso da Expo O Direto. meu bronze é do Expo Direto. Não por eu não ter vontade, mas aí foi outra razão. É o nascimento do meu segundo netinho. Parabéns, né? Que ele veio antes do tempo, foi assolado, foi apressado, veio antes do tempo, antes do que se esperava, mas graças a Deus está tudo bem. A dona Cláudia está assistindo o programa? Eu acredito que sim. Eu ia dizer uma bobagem, mas vou dizer, suas ações caíram 40% no mercado depois do segundo neto. Mas... Nós estamos recebendo a visita da dona Ana Mânica aqui, e ela teve que cair na gargalhada lá. Porque a do Ney com 5 netos. 5 netas. 5 netas, já as ações deles pencaram, né? Já estão perto de zero. Não é fácil. Ei, João de Almeida Neto. Mas eu acho que o Mânica, depois daquela reversão do quadro assustador do vendaval que mas se abateu lá. Não, mas... Não, as fotos, sabe qual é o problema? As fotos pareciam... As fotos pegam lá os 3 coadjuvantes que foram atingidos e fotografam aqui, dali, mas é tudo no mesmo local. Tudo bem, mas o quadro era... O quadro era de uma pequena devastação no parque. E o Mânica reverteu rapidamente, agilmente. E eu acho que isso aí tem influência na Bolsa de Valores? No dito mercado. Na Bolsa de Valores, que chegou a ser... Quer dizer, o homem continua vigoroso, é isso aí? Quer dizer, eu não tenho muito conhecimento desse mercado. Ele continua vigoroso. Eu não tenho muito conhecimento, mas eu entendi a tua ensinação. Tá bom. Aliás, belo aniversário da doutora Jane, né? Homenageamos ela ontem aqui, o aniversário foi sábado. Eu estranhei porque só vi gremista lá, né? Foi selecionado por clube? Não, mas tinha. Nem o pessoal do Caxias foi convidado? Não, acho que tinha pessoas de outros clubes. Tinha? É que véspera de Grenal a gente procura depurar um pouco o ambiente para depois... Exatamente. Que maravilha. Ney César Mânico, obrigado pela visita aí. Nós, depois de tanto tempo juntos, eu já estava com saudade de ti, rapaz. Eu também, Paulo Sérgio. Passaram 7 dias juntos. Passamos a praia juntos, a Expo Direto juntos e já não aguentava mais a saudade. Estamos juntos, né, Paulo? Paulo Sérgio, uma alegria grande estar no teu programa, ainda mais com essas figuras ilustres aqui, nosso já sempre eterno governador. Eu até comentava aqui nos bastidores que aquela nossa maravilhosa premiação do domingo se deve muito graças ao nosso ex-governador Rigoto, porque foi ele que nos avalizou em realizar no domingo que ele dormiria na região, lá em Carazinho, para participar da primeira festa e da abertura. Então, aqui vamos fazer esse registro aí com o nosso querido Rigoto. É verdade, nem Almeida lembrava Neto, disso, viu? Genário, nossos amigos aí presentes. É uma alegria muito grande, Paulo Sérgio, depois de uma Expo Direto aí, que eu acho que quem ganha é o Rio Grande. E eu sempre lembro, lá na Expo Direto é um palco de muitas reivindicações, e na época, então, o governador Rigoto, nós tivemos um problema sério com a soja na China, um navio. O homem enfrentou e nós, uma meia seca, uma seca mais grave, mais uma terrível. E nós, a pior seca e nós reunidos, do Estado em quantos anos? Aquela 2016, né? 30. Mas essa... Não foi isso que o Ney está lembrando, Paulo, é uma coisa... Primeiro também dizer que a alegria de reencontrar o João, o desembargador Genário, o doutor José Luiz aqui, mas é isso que o Ney está lembrando. A verdade não foi a estiagem de 2004 e a maior da história em 2005, nós perdemos 60% da safra de soja. 70%. Você está dizendo, o Ney me corrigindo, 70% da safra de soja. Fizemos 2 grandes Expo Diretos, né? Mesmo com esse vento contrário. Mas ali
foi a questão do transgênico, que havia uma posição totalmente contrária à legalização da transgenia, tá? E graças à liderança da nossa Farsul, a liderança do Ney Mânica, tá? De alguns outros líderes que nós tivemos, o Esperotto, na época, era presidente da Farsul, e com uma posição muito forte, eu, como governador do estado, mostrei a cara. Mostrei a cara e conseguimos, e foi naquele período, conseguimos a liberação da transgenia, mas graças a uma posição muito forte do Rio Grande do Sul e uma posição de um governador que, diferentemente dos outros, não mostraram a cara e não defenderam. E um ministro comunista que ajudou. Mesmo com estados produtores de soja e que se beneficiaram disso. Rigoto, aquela malinha, o senhor tem ela ainda? Porque lá na Expo Direto, além de nós viabilizar isso, porque as entidades estavam disputando beleza. Eu lembro como foi hoje. Eu disse, quem é que é a nossa autoridade máxima no estado? O governador. Então, convidamos o governador, a missão do governador, e logo em seguida ele pegou a malinha, tem uma foto de capa de jornal, no aeroporto, puxando uma malinha, indo para a China para resolver o problema de um navio que tinha lá meia dúzia de grãos. E tinham trancado ali seria o caos. Ali seria trancado a importação de soja, os chineses exportação trancaram. De soja. E nós fomos para a China. Então tem histórias, né? Cheguei na China, fomos no Ministério da Agricultura chinês, estava lá o representante do Ministério da Agricultura do Brasil, sem tradutor. E graças ao nosso tradutor, nós conseguimos entabular uma negociação com o Ministério da Agricultura que voltamos da China com a liberação da soja. E quando a gente vê nós vamos analisar a questão do presidente Bolsonaro hoje lá nos Estados Unidos, a visita dele, mas me chamou a atenção a questão da China. A China, olha, não dá para deixar de lado. Vamos deixar para daqui a pouco, até para dar uma repassada. Genaro, tudo bem, meu desembargador? Tudo bem, um prazer estar aqui. E me perdoe os outros. Isso ele diz para 140 desembargadores, né? Mas um prazer ver. Sem falar nos de pijama, né? Mas eu não estou de pijama. Eu estou aposentado. Mas eu estou ativo. Meu querido amigo Ney Mânica, nosso cantor preferido, meu amigo aqui, governador Luiz, presidente do INEC. Governador, prazer em vê-lo e revê-lo, governador. Fazia tempo que nós nos encontramos. É verdade. E hoje, com certeza, vamos todos para o Senadinho. Vamos, com certeza. Depois, se tiver oportunidade, Paulo Sérgio, eu quero tratar dessa questão do Tribunal Eleitoral, que é uma questão que está me preocupando. Zé Luiz, meu querido amigo presidente do INEC, o José Luiz da Silva, que está promovendo agora, a partir de amanhã, às 19 horas, no Barra Shopping, o nosso Top Consumidor, Marcas de Respeito, que é um belo evento. Só eu fiquei chateado aqui porque eu não vi a Cotrijaula aqui, nem Expo Direto homenageado. Eu acho que foi uma falha grande tua aí, José Luiz. Tem tempo, nós estamos na fila. A cada ano vamos fazer uma homenagem especial. Vai chegar um momento do... Estamos na fila, Paulo. Também. Então, amanhã, às 19 horas, o evento. 19 horas amanhã, Paulo, no centro de eventos do Barra Shopping, né? Um grande evento, vamos reconhecer 108 empresas de diversos segmentos. Porque não está premiado nem sair de casa amanhã, de vergonha. Indústria, comércio, prestadores de serviços e marcas. Um evento que nós já estamos pela 11ª edição, e esse é um evento um pouco diferente porque pela primeira vez a gente fez uma votação através do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor. Grandes entidades votaram nessas empresas, né? FEComércio, Fiergues, FCDL, CDL Porto Alegre, Inmetro. Tivemos diversos tipos de entidades, tanto de defesa do consumidor como do... O Grêmio Internacional não estão premiados, não, né? Não entramos nessa... Depois do Grenaldo, 44 mil pessoas esperando ao menos o time titular do Grêmio. Aí deu dor de barriga em todo mundo e os dois times reservas. Não colocamos em disputa... Eu acho que deu dor de barriga também no Inter. Deu dor de barriga em todo mundo. Acredito que sim. Para ser líder dá para jogar com o time B, não tem problema. Então, Paulo, é um grande evento. Vamos ter lá cerca de 300 pessoas e quero agradecer o espaço e estar aqui no meio de pessoas tão importantes, o ex-governador Rigoto, no nome de todos, eu cumprimento a todos, agradeço como sempre o teu apoio. A Rede Pampa é nossa parceira de mídia, né, com muito orgulho, e esperamos que seja uma parceria que dure bastante e que a gente consiga ter um up no nosso negócio com a ajuda de vocês.
Bom, maravilha. Zé Luiz, Oi. O evento, então, vai até quando? Não, o evento começa às 19 horas e termina às 23 horas. E depois não tem uma exposição, nada? Não, é só um jantar. Só um evento de premiação. É um coquetel, jantar e evento de premiação. A gente chama de certificação. Sim. É um certificado, né, que reconhecemos. É que o meu habitou com o Expo Direto, que tem a premiação e depois abre a feira. Sim, então tá não tem certo. feira. Não tem feira. É somente o coquetel, jantar e o evento de certificação. Perdão, Paulo, teremos também uma homenagem aos 20 anos do PROCON estadual. Nosso PROCON fez no dia 9 de setembro de 2018, 20 anos de atividade. Tem a mesma idade do Expo Direto com o Trião. Exatamente. O nosso PROCON, né, que é o órgão de defesa do consumidor, né, governador, que faz um trabalho importante. Mas nós queremos com esse prêmio também, Paulo, só finalizando, que respeito, nós queremos que seja uma mão dupla. Acreditamos que chegou o momento também do Estado tutelar menos o cidadão e as pessoas procurarem seus direitos, mas de forma correta, buscando respeitar as empresas e as marcas também. As empresas criam atendimento ao consumidor, criam departamentos, criam ouvidorias e o consumidor vai direto, às vezes no PROCON, pula essas etapas ou vai direto no judiciário. Então nós queremos também um consumidor educado, chamado colaborativo. Como é que está a tua continência, Zé Luiz? Bate aí para nós. Olha, a continência olha aqui, é pro capitão. É o maior bolsonarista que eu conheço. Sou mesmo. Capitão, ele adora o capitão. Fala em Mourão? Eu prefiro o capitão. Prefiro o capitão. Ele foi uma pessoa realmente incrível. O que ele fez, né, foi fantástico. Então você pode falar no capitão aqui, tem que a trajetória dele tomar cuidado. É brilhante. A trajetória dele realmente é instigante e nos deixa muito felizes. E nós, daqui a pouco no Senadinho, vamos ter o prazer de comer as linguiças e salsichões da Castro. Aquele minhãozinho, a calabresa. O chouriço da Castro é inigualável. E vem de Pelotas, viu? A qualidade desde 1960. Os melhores embutidos do Brasil estão aqui pertinho de nós, em Pelotas, e mais perto ainda, no supermercado Zafari. O Cremers informa, a data final para o pagamento da anuidade 2019 é uma data que tu adora. 31 de março. Isso não dá para esquecer. O boleto pode ser emitido no site do Cremers, na opção Serviços. Os valores e prazos da anuidade são definidos pelo Conselho Federal de Medicina e aplicados a todas as regionais. Fique em dia com o Conselho. Não deixe para a última hora. Cremers em ação pela saúde. Bolsonaro, estão dizendo aí que ele se entregou para os americanos, foi lá, deu visto para americano, para japonês, canadense, australiano, sem a contrapartida, que era a tradição, né? Eu me lembro quando precisava visto francês, quando precisava visto inglês, depois quando sentaram, assinaram uma parceria, né? De duas mãos, nem visto para lá, nem visto para cá. Como é que o senhor viu isso aí, governador? Antes de entrar nas outras questões. Eu acredito que essa questão do visto, o natural seria a mão dupla. Mas é claro que os Estados Unidos, até por uma questão de segurança, eles estão, inclusive, endurecendo a entrada de turistas nos Estados Unidos, de cidadãos de outros países nos Estados Unidos. Mas o normal na diplomacia é mão dupla, não é simplesmente tu conceder a entrada dos americanos sem a contrapartida dos brasileiros nos Estados Unidos. O que alega o governo é que esta abertura para os americanos, o americano não viria para cá disputar emprego com os brasileiros. E que esta abertura significaria facilitar a entrada de turistas no Brasil, fortalecer o turismo do Brasil. Então, tem de parte do governo esta alegação e tem de parte... isso só o futuro vai dizer. Só o futuro vai dizer. Nós temos aí, dos hotéis que foram abertos para a Copa do Mundo, 28% estão fechados. E os outros, o índice de ocupação não passa de 40%. E se tu me disser que na questão empresarial isso tem alguma modificação? Nenhuma. O empresário que vem para fazer negócios não tem essa preocupação com visto de entrada. Seria só para o turismo. É o turismo. Mas então, tem o lado da fala do governo e tem o lado da fala da diplomacia, que dizem o seguinte, que a história demonstra que quando tem uma concessão, tem a concessão do outro lado. Tem a mão dupla, no caso não houve. Mas o Bolsonaro não é cara de manter padrões, né? Ele pode romper padrões a todo momento.
Isso é se esperar dele, que a gente sabe que ele é assim. Eu diria o seguinte, hoje, na questão da visita do Bolsonaro, eu vejo a questão, nós estávamos falando da China, até para a gente entrar nesse debate. Que é o nosso maior parceiro comercial. Eu vejo na questão, a posição do Paulo Guedes, uma posição muito clara, de que o Brasil, ele vai abrir a possibilidade de negociação com todos os países, sem distinção de país. Então, ele foi muito claro na sua fala, mas o Bolsonaro, na fala, no momento que teve encontro com o presidente Trump, ele deixou muito claro uma posição muito favorável aos Estados Unidos, e quando fizeram a pergunta sobre a China, ele diz, não, nós vamos manter relação com todos os países, mas não tendo viés ideológico. Eu quero só fazer uma correção. Quando nós tivemos essas negociações com a China, não houve viés ideológico. Na verdade, a China é o principal parceiro comercial do Brasil, mesmo que seja na exportação de commodity agrícola e commodity mineral, e não é por viés ideológico. Isso aconteceu em todos os governos, gradativamente a China foi, quer dizer, a nossa exportação de soja, se nós colocarmos alguma barreira para a China, se nós criarmos algum problema com a China, o Rio Grande do Sul vai pagar um preço absurdo. O Brasil vai pagar. O Brasil vai pagar. Paga preço. Então eu acredito que essa questão da China, nós temos que ter muito cuidado, porque a aproximação com os Estados Unidos, eu acho positiva, que é o segundo parceiro comercial do Brasil. Mas aí tinha viés ideológico. Aí tem viés ideológico. Tinha viés ideológico. Lá atrás tinha viés ideológico. A China, nós temos que olhar ela como uma grande oportunidade, mas também como uma grande ameaça. Porque quando ela entra no mercado, é uma grande oportunidade. E quando ela sai do mercado, pode ser uma desgraça. Então a China é um país que nós temos que levar muito em consideração. E Ney, só para destacar o seguinte, tem outra questão ali que foi colocada pelo Paulo Guedes. A necessidade de atrair o capital externo para parceria público-privada e para as concessões. Será que são os americanos ou os chineses que vão investir mais no Brasil, na logística, na infraestrutura? Os chineses. Os chineses. Óbvio. Então, nós não podemos, neste momento, deixar de lado um parceiro comercial que é fundamental para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, que é a China. Mas a China tem um foco muito claro. Ela precisa dos commodities. Ela não vem aqui buscar produtos acabados. Ela quer levar esses commodities para a China, para lá agregar valor no seu país, né? Então a gente também tem que ter um cuidado para daqui um pouco nós não estar a serviço da China numa produção aí... Quase colonial. Quase colonial. Com relação... O de Osório aqui, desculpe, o João de Almeida Neto, está corrigindo aí a nossa identificação do governador. Ele foi governador de 2003 a 2006. Isso. Correto? Então atenção ao nosso pessoal ali da produção. 2003 a 2006. Desculpe, João. Não, com relação a essa flexibilidade na entrada de estrangeiros americanos, a minha pergunta é a seguinte: é certo que o mercado de trabalho não vai ficar afetado porque o trabalhador americano, não vai disputar mercado com o trabalhador brasileiro. O empresário americano não vai disputar espaço empresarial. Então, o foco é o turismo. E as pessoas indesejáveis que se beneficiariam ou se beneficiarão dessa flexibilidade? É um contingente muito grande. Ou não? Mas por que? Quem seriam as pessoas? Se beneficiar de que forma? Porque tem regras. Tu não pode ficar mais de 6 meses no país. Bom, se nós tomamos uma medida que não vai ter como objeto o empresário e o trabalhador... É o turismo. Nós temos que concluir por uma lógica de que essa medida vai beneficiar o cara que não tem emprego, o cara que não tem trabalho e o cara que tem... Não necessariamente. Sim, não necessariamente, mas também... Não necessariamente. Vai aquecer a economia. Não, de qualquer maneira... Vai vir muito dinheiro para o Brasil. A porta aberta. Não é só os Estados Unidos, é Canadá, Japão e Austrália. Agora, João, claro que para a entrada, mesmo que tu não tenha necessidade do visto... Tem controle. Vai ter controle da Polícia Federal. Porque não vai ter o visto, mas vai ter controle. Vai ter controle, isso não tem a dúvida. Acho que nós temos também, acho que nós não podemos já criticar uma medida, porque
quando você faz a mesmice de sempre... Não estou criticando, João, eu digo, não foi em cima da sua colocação. Estou falando nós devemos, eu acho que, esperar para ver, porque toda mudança, toda abertura, ela gera uma desconfiança e um desconforto. Agora, se você não fizer nada, vai ficar na mesmice de sempre. Eu acho que precisa haver inovações, novas visões do mundo, porque nós somos globalizados e o Brasil é um país maravilhoso em turismo. Nós não soubemos explorar o turismo que nós temos, né? Nós vamos para a Europa, para outros países do mundo ver turismo, sendo que no Brasil nós temos... Mas o problema do turismo no Brasil não é a flexibilização ou não da entrada do turista, é a insegurança depois que o turista está aqui dentro. Esse é o grande problema do turista. É a insegurança. Esse negócio aí me faz lembrar uma brincadeira de infância. O cara era guri, perguntavam pra gente, sabe por que o cachorro entra na igreja? Porque a porta aberta. Sabe por quê? Porque a porta aberta. Agora, tu viu aqui, tem um telespectador que entrou, porque passa aqui as mensagens de seguir, tu te perdes e depois tem que seguir a ordem. Por que os venezuelanos invadiram o Brasil sem ter visto? Ninguém na América do Sul precisa visto para ir e para vir. Ninguém. Eu acho que o único país que exige visto é o México, da América Central para baixo. América do Norte, do México para baixo. Os outros países não precisam visto. Então tu anda para lá ou para cá de qualquer jeito. Por isso que eles entraram, não precisa visto para entrar no Brasil. Boa noite, boa noite, a bancada altamente competente. Como sempre, é bom ouvir pessoas como Germano Rigoto sobre a transgenia de sementes no livro A Nova Era, de Roger Bottini. Paranhos, a técnica precursora para o futuro e a ciência, que ela possa também criar opções para órgãos humanos, para transplantes ou implantes. Edna Orlandini. E dizer que tinha muita gente contra, hein? Muito. A transgenia. Mas isso era um viés ideológico. Sim, totalmente ideológico. Não, e depois, curiosamente é o seguinte, a barreira ideológica foi rompida, governador, vê se o senhor me corrige, quando os sem terra passaram a plantar soja transgênica. Foi rompida por um ministro comunista. Não, também. Aliás, o discurso do Aldo Rebelo. O discurso do Aldo Rebelo na Expo Direto era extremamente surpreendente. De um homem que tem o passado dele, todo o viés ideológico, e o discurso dele defensor da iniciativa privada. Mas esse viés ideológico, esse ranço ideológico com relação à transgenia, veio depois que os sem terra estavam plantando soja transgênica. Não foi assim? Foi, né? Também. Não quer dizer que tenha só isso. Né? Havia uma questão econômica fundamental. E é bom que se diga, hoje qualquer produto que usa um insumo que vem da transgenia, ele tem que colocar a identificação, tem a identificação lá. E segundo, no mundo inteiro, os concorrentes do Brasil, todos usavam o transgênico, todos. Simplesmente o Brasil estava ficando isolado, numa posição muito ideológica, tanto que, a partir da legalização, tu não ouve mais aquela resistência, aquela oposição à transgenia. Não há nenhuma constatação científica de que a transgenia provoque qualquer dano à natureza e à saúde. Não há uma afirmação científica, não há. Olha, o Luciano Fontes aqui, Zé Luiz, tu já fala, só porque ele diz o seguinte, tem uma curiosidade, você já está aposentado e continua trabalhando, eu tenho tempo para me aposentar, não tenho idade para me aposentar. Tá, Luciano? Vou deixar bem claro isso. Perguntando para ti, Paulo Sérgio. Ele está perguntando para mim, Luciano Fontes aqui, Zé Luiz. Ele está preocupado que você não pode se aposentar. No caso transgênico também, Paulo, houve um ativismo também dos defensores dos consumidores. O IDEC de São Paulo, por exemplo, combateu desde o início isso, de uma forma feroz, na justiça, contra os produtos transgênicos. Então houve realmente... Com viés ideológico também. Concordo plenamente. Eu sempre fui favorável a qualquer coisa que viesse... Porque não tinha nenhum estudo, como tu falaste, não existia nenhum estudo. Até hoje não existe, né? Comprovado. Então aquilo que vem para beneficiar o maior número de pessoas, né? Que vem a favor tem os resultados. Não, estou dizendo contra. Nada contra. O Brasil é um ativismo... O Brasil é o país mais rigoroso em liberação
de qualquer produto ou molécula por qualquer órgão federal. É o país que mais é mais demorado até pela o ranço fiscalização, dizer também na defesa do consumidor. Buscar origem. Mas isso vem daquele núcleo que está petista, que está incrustado no IBAMA, que impõe todos os obstáculos possíveis. Mas, Genaro, sempre é bom lembrar que a liberação aconteceu no governo Luiz Inácio Lula da Silva. Sim. Eu estou dizendo agora que está falando. E quem é que era o ministro? Quem é que era o ministro? Roberto Rodrigues. A maior autoridade do cooperativismo. Foi presidente da OCB, da BAG, da Aliança Internacional do Cooperativismo. Um ministro que trabalhou com o Lula. O Lula escolheu ele por causa de uma palestra que ele fez lá em Ribeirão Preto. O Lula assistindo ele, convidou ele. E o Roberto não tem vínculo partidário nenhum. França, Itália, Chile, Argentina, Portugal, vinhos do mundo importam os mais emblemáticos rótulos de cada país. Para que você viva assim o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você. Passe em uma loja da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio 1135 e na Lipe César 203. A declaração do Imposto de Renda 2019 chegou e com a Unicred ficou muito mais fácil de encarar. Ao fazer a declaração, utilize o 136. Assim você poderá receber a restituição com a gente e ainda antecipá-la ou financiar o pagamento do seu imposto. Fale com o seu gerente, venha prosperar e vencer com a Unicred. E vamos agora ao nosso PhD em Oncologia, o titular do Clínicas, do Ernesto Ornelis, presidente da Academia Sul Rio Grandense de Medicina, mais jovem, membro da Academia Brasileira de Medicina, o Dr. Gilberto Schwartzman. Fala, Dr. Gilberto. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento de pacientes com câncer. Eu gostaria de lembrar que há hoje muito mais chances de cura e controle do câncer do que no passado. A medicina melhorou muito. Além da cirurgia, da radioterapia, dos tratamentos hormonais e da quimioterapia, há 2 novas modalidades de tratamento que têm mudado a vida de milhares de pacientes com câncer. Uma delas é a chamada terapia-alvo, que consiste na utilização de substâncias que inibem seletivamente certas proteínas que fazem os tumores crescer. A outra é a imunoterapia, que consiste em ativar o reconhecimento do tumor por nossas células de defesa, com resultados impressionantes. Converse com o seu médico e veja se alguma dessas novidades pode ser útil no seu caso. E boa sorte. Estava comentando, Ney, aqui, ouvindo o Dr. Gilberto, que isso aí é tecnologia pura, né? Na Expo Direto lá, transgenia pura, né? Por exemplo, nos plots onde é que se faz as demonstrações das variedades, lá nós temos todas as principais empresas do mundo que vão lá demonstrar seus materiais e com uma agricultura totalmente sustentável. Não tem, que nem diz o nosso amigo Genaro, não existe risco de saúde nenhuma. E a produção, se nós olharmos 10, 15 anos atrás, de 30 sacos para 90 sacos. Hoje o Brasil saiu lá de um patamar de um país primitivo para um país exportador e vai ser o maior celeiro de produção do mundo. E é pela tecnologia, não tem como nós pensar diferente. A inovação, a tecnologia, ela está inserida no mundo, só não enxerga quem não quer. E quem não quer enxergar vai ficar para trás. Então nós vamos fazer uma agricultura sustentável, com muita responsabilidade. Se nós olharmos as propriedades, pegar a irrigação da Cotejal, nós temos um programa de questão ambiental, de recolhimento de embalagens, que é um projeto piloto onde não fica uma embalagem na propriedade. Ela é tríplice lavada, ela é toda segregada, é reciclada, é trazida à cooperativa reciclada. Então hoje você vai numa propriedade, não existe mais o que tinha antigamente. Então uma agricultura extremamente profissional. E para o nosso estado, a única solução é aumento de produtividade. Com certeza. E com tecnologia. Por quê? O Rio Grande do Sul teve esgotamento da fronteira agrícola. Então, quando as pessoas olham e dizem, mas o Rio Grande do Sul foi o celeiro do Brasil e hoje os gaúchos estão produzindo pelo Brasil afora. Só que a nossa fronteira agrícola se esgotou. A fronteira agrícola dos estados do Centro-Oeste, ela é quase inesgotável. Ela é uma fronteira agrícola que tem tudo para se expandir no Nordeste e no Norte. Pega o Maranhão, o que está produzindo de soja. Por quê? Porque não produzia nada e tem espaço para produzir. Então, o Rio Grande do Sul, Ney, eles, fora de um aumento da produtividade, não tem solução, porque a área para agricultável se esgotou. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ney, de pessoa totalmente leiga.
Eu tenho vários amigos do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, que são do agronegócio, são pecuaristas, agricultores e tal. E eu observo, quando eu vou para lá, que o agronegócio do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, que é onde eu frequento mais assiduamente, ele é muito pujante. Eu chego a concluir que ele é talvez um pouco mais pujante que o nosso. Converso com eles e penso o seguinte: o nosso grande inimigo aqui é o clima. O Rio Grande do Sul é um estado onde... Porque lá é o seguinte, lá não existe perda de lavoura. Lá é época de chuva e época de seca e acabou. Não tem a chuva no período da seca e não tem seca no... É um clima definido. E o Rio Grande do Sul, só um pouquinho. Eu sempre repito uma frase do Assis Brasil. O clima do Rio Grande é anárquico. Assis Brasil. É frio no verão, calor no inverno, anárquico. Chuva então, na primavera. E tem uma outra frase do nosso querido Quexé, que tem ancestrais em Encruzilhada, tinha uma ligação muito forte com Encruzilhada, e que ele dizia uma vez para o meu pai, eu era guri pequeno e não entendi, o meu pai veio visitar, ele estava doente. Morava ali na Ramiro Barcelos, hoje é um banco. E eu guri, e ele chegou e disse, pois é, o apelido do meu pai era Cravinho. Disse assim, pois é, Cravinho, tu sabes que eu ganhei dinheiro fazendo água. E ele olhou para mim e disse, tu não entendeu, né, guri? Não, eu era um guri, né? Ele sabe como? Eu arrendava uma propriedade e fazia o maior açude no maior lugar possível. Com a água desse açude eu comprava a propriedade. Mas respondendo, João de Almeida, o Rio Grande do Sul, uns 30 anos atrás, quando deu pum lá do Mato Grosso, o Brasil lá fora, que foi a gauchada que foi sim. começou a produzir 50, 60 sacos de soja já de cana. E nós aqui produzia 30 sacos. Então era um pum de produção, um pum de rentabilidade. Só que lá pelo próprio clima quente e chuvoso, que é o que a cultura precisa, mas ele estagnou, ele não conseguiu mais avançar muito. Daí o Rio Grande do Sul saiu dessa produtividade, pelo seu clima, pelo seu solo, nós chegamos aí a 80, 90 sacos. Há 30 anos atrás tinha acabado o Rio Grande do Sul a soja. Pelo contrário, hoje o Rio Grande do Sul talvez vai bater o Paraná em termos de recebimento de produção, porque o Paraná teve uma quebra, vamos ultrapassar o Paraná como o principal produtor de soja do Brasil. Então, o Mato Grosso é um potencial enorme, é uma topografia totalmente diferente, tem um clima diferente, mas o nosso clima ele é muito mais propício para essas culturas, porque nós temos o inverno e temos o verão. Claro, tu tem que considerar que aqui nós temos um risco de geada, que lá não tem, né? Sempre tem essas variáveis aí. Tem seca, mas lá também tem excesso de chuva. Às vezes você vê lá automotrizes no campo, lá 10, 20 numa propriedade, chovendo, parado, o operador dentro da máquina. Parou de chover, questão de 1 hora, 2, o solo absorve, ele sai encolhendo a soja. Agora diz então uma é um coisa clima total, mas é um potencial de produtividade. Diz para o João de Almeida Neto um fato que me surpreendeu naquele nosso encontro na Estara, lá que o Gilson trouxe, tu concordou com ele. Sabe que lá na Argentina não tem adubação, agora começou. Não tem agricultura de precisão, eles jogam a semente e um altíssimo índice de produção pela terra. E o clima é semelhante. A Argentina tem um diferencial muito grande do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o estado mais organizado em termos de produção e de gestão. Porque tem, por exemplo, vamos pegar as cooperativas que a gente milita há 46 anos. Nós temos departamento técnico, nós temos área decreta, nós temos expo direto, temos representação política, enfim, tem tudo isso. Na Argentina, o produtor não tem nada. O produtor, ele não tem crédito, ele não tem armazém, ele tem problema de logística, ele não tem assistência técnica, ele tem um solo muito bom. Agora imagina, agora você imagina botar uma cotrijal, uma cooperativa lá na Argentina e prestar o serviço que nós prestamos. A Argentina explode de produção. Então a Argentina tem um potencial, mas eles não têm... Sem nada já produz o que produz. Sem produz muito a Argentina. Agora imagina o momento que eles... E lá é um produtor diferente, é um governo diferente. Então deixa eles quietos assim que tá bom por enquanto. E o Macri agora deu uma paulada no produtor, né? Agora que estão se reequilibrando. Mas o clima, ele é um fantasminha. Às vezes é um fantasminha camarada. Mas ele
Ele está sempre... Mas aqui em 30 anos, quem sofreu só com o clima, só teve um governador que sofreu com o clima, foi ele. Assim, ó... Os outros anos foi todo. Há uns anos atrás... Por exemplo, nós temos uma cultura que estou completamente leigo. Nós temos uma cultura que eu acho que é proibitiva aqui no Rio Grande do Sul, que é a cultura do algodão. Isso é, não. Nem produz algodão. Aqui não. Não existe, não existe. E cana-de-açúcar também. Também não. Aqui... Agora lá em São Paulo qualquer ventinho de fim de tarde acaba com a lavoura de algodão. Agora... Cana-de-açúcar, algodão aqui no cana-de-açúcar em São Paulo está inundado de cana-de-açúcar. É campeão. Agora o Brasil entrou na área espacial. Agora abrimos Alcântara para os americanos. E que bom que abriu, né? Porque lá estava completamente inutilizável. O Brasil foi o último satélite que foi lançar, o satélite caiu, antes de ser lançado, explodiu. E é o melhor ponto do mundo para o lançamento de satélite, com economias de 30% a 40% da combustível para lançar o satélite na órbita. É uma coisa fantástica. Isso aí o pessoal da NASA vibrou com isso aí. Foi uma grande conquista. E, na verdade, essa questão de Alcântara tem a questão da segurança, que, claro, isso pode ser um posto avançado dos Estados Unidos dentro do Brasil na questão de segurança, isso deverá acontecer, tá? Com essa parceria em Alcântara, mas vai ter custo para os americanos também. Quer dizer, para fazer qualquer lançamento aqui de Alcântara, eles vão ter que pagar no Brasil. Então, na verdade, isso vai significar uma receita que não existe hoje, com possibilidade de um melhor aproveitamento. De emprego também, né? De emprego. Talvez algum aproveitamento tecnológico. Na Segunda Guerra Mundial, os americanos já fizeram um excelente aproveitamento em solo brasileiro. Né? Só temos que cuidar nossa Amazônia e nossos produtos subsolo, né? Nossos minérios, que o Brasil é muito rico nisso, né? Mas isso aí não é isso aí são essas ondas comunistas aí. Bolsonaro que falou tanto no nióbio, o governador não fala mais em nióbio. Pois é. Mas tem que falar. Tem que falar. Mas porque, nunca mais se viu falar em nióbio. Na verdade, é um dos minerais que mais precioso hoje. Que é dos mais preciosos do mundo. Exatamente. Hoje. E que nós temos reservas que outros países não têm. A China, por exemplo, que precisa do nióbio para toda a área de TI que ela tem, ela precisa do nióbio e simplesmente eles não produzem praticamente nada, não tem nada de nióbio. Então, se ele não está falando, ele vai ter que falar. Mas falou muito na campanha. Na campanha falou. Aqui no programa, quando esteve 3 vezes aqui, ele falou no nióbio, falou muito no nióbio. Paulo Sérgio, o governador Rigoto prometeu neste programa que iria cobrar da Petrobras o porquê de não brigar por uma isenção de alguns impostos para viabilizar a construção de plataformas de petróleo no Rio Grande do Sul, para gerar trabalho no Brasil, e optou pela China. Por que ele não brigou até agora? O Eduardo está perguntando aqui. Não, eu quero dizer para o Eduardo que se nós tivermos um polo naval em Rio Grande, simplesmente foi em cima de uma ação do governo federal, mas foi em cima de uma ação pesada do governo do estado, no meu governo, que nós viabilizamos área no Porto de Rio Grande. Nós damos incentivos fiscais necessários para trazer os grandes estaleiros para cá. Então, se o governo federal teve um papel fundamental para que nós tivéssemos a indústria naval sendo distribuída pelo Brasil e tendo uma força muito grande em Rio Grande, foi em cima da ação do nosso governo, junto com o governo federal, que viabilizamos o polo naval. Eu deixei o governo com o polo naval a pleno, com o Rio Grande e a região sul se beneficiando do polo naval. Eu quero dizer ao Eduardo, né, que fez a pergunta, quero dizer, Eduardo, que eu deixei o governo, não tenho mandato, não tive mandato depois de deixar o governo, onde eu pude falar sobre a importância do polo naval e sobre o erro da Petrobras de deslocar a produção dessas plataformas para a China. Eu disse aonde eu pude, pelo Brasil afora, através de palestras, de manifestações na mídia. Agora, eu não tenho mandato. Quer dizer, então é muito difícil, tu sem mandato, tu acreditar que tu tem condições de reverter uma situação como essa. Quer dizer, eu procurei, em todos os momentos, denunciar o equívoco de deslocar esta produção para a China. Não deveria ter acontecido. Olha aqui, o nós contra eles, ou eles contra nós, essa coisa toda. Me espanta o assédio da imprensa no caso Marielle, pois uma vereadora que pregava o fim da polícia militar e defendia a liberação das drogas não merece holofote. Marcelo Portes. Concorda, ou João Almeida Neto?
Eu não conhecia a atividade dessa vereadora, eu não tenho elementos para... Eu não faço a avaliação que eu faço... Mudando, João. Não estou mudando. A avaliação... Antigamente eu era um voo cego aqui, agora tu Não. Tu está mais equilibrado agora. Estou sentindo. Tu está pendendo. Mas de qualquer maneira, o João tá assim, nada justifica o assassinato. Isso que eu ia dizer. Quantos assassinatos assim ocorrem como por dia? Os 60 mil brasileiros que morrem todo dia por ano. Quer dizer, nada justifica. O fato dela ser endeusada é por esse também viés ideológico. Agora, as posições dela são respeitadas, respeitosas, não concordo com nenhuma delas. Não concordo nenhuma delas. O João é uma ilha cercada de direita por todos os lados. Claro, lógico. Olha aqui, ó. O João é uma ilha cercada de direita por todos os lados. E sabe como é? A água começa a bater, começa a corroer. Sim, claro. Eu sou que nem o Rio Uruguai, eu tenho barrancas firmes. Eu tenho barrancas. Não. Nem está assoreando? Não. Também não está assoreando? Não. Paulo Sérgio, eu acho que a mídia, falar um pouco da mídia, quando ela dá um enfoque num determinado evento, caso, uma tragédia, ela continua dando até acontecer uma coisa pior. E aí ela esquece. Não, e quando acontece, quantos assassinatos no Brasil acontecem que não tem essa valorização ou essa exploração? É porque tem coisas ideológicas atrás disso. Mas vem cá, o assassinato de uma vereadora no Rio de Janeiro, da forma como aconteceu, que foi um crime encomendado, está na cara. Sim. Né? Das milícias. Se não é notícia, isso eu não sei o que é. Pode ser notícia. Isso foi a mesma coisa que o assassinato do nosso vice-prefeito. Eu pergunto, do nosso vice-prefeito. Eu pergunto, ficou meses e Paulo, meses. E a facada no Bolsonaro? Também ficou. Mas não, ficou um pouquinho, ficou um pouquinho na mídia e sumiu. Não ficou um ninguém pouquinho mais fala, ninguém mais fala. Aquela professora. Ninguém mais fala. Aquela professora que salvou quantas crianças do incêndio lá, morreu carbonizada. Uma heroína. Mas como não falou isso? Como 2 dias depois. E a juíza que foi assassinada pelas milícias. Patrícia Scioli. Mas também ficou anos. Por favor. Não vai comparar. Não vai comparar o que a mídia esquerdista está fazendo com a juíza Patrícia Scioli. A esquerda. Olha aqui essa preocupação. A esquerda não bota nem os olhinhos para fora mais. Não tem mais esquerda. Não vai nessa. Mas a esquerda recuou, não sei se é estrategicamente, mas recuou. Na Globo não. A direita fica provocando a esquerda, provocando e os caras vêm, e os caras não vêm. E os caras não vêm. Fica provocando, os caras não vêm. Na verdade. Não. Acho que todo assassinato então, Sérgio, houve, e merecidamente, houve uma vitória fragorosa da direita sobre a esquerda. Claro. Houve merecidamente, pelos méritos que a direita tem e pelos deméritos que a esquerda apresentou. Perfeito. E que essa calmaria que tu atribuis a mim não é calmaria. É um constrangimento que eu tenho, porque eu sempre fui um cara que me posicionei à esquerda. Tu é um cara que está encolhido. Eu me senti traído pela esquerda que eu admirava. Parabéns. Me senti traído. Pelo posicionamento. Agora, não sou um adesista. Sim. Ao que se chama de novos tempos. Não sou um adesista. Agora, eu tô como o galo na chuva. Quieto. Já viste um galo na chuva? Ele fecha as asas e fica. O grande líder, João Mendes, é aquele que sabe perder e que reconhece as virtudes do outro. Claro. Você é o grande líder. Você, dentro da sua colocação, você perdeu aquela... Mas reconheceu que nós temos que dar mesmo para quem ganha. É que nem o Grenal, Isso me lembra do Gurizinho. Eu me sinto melhor. Depois dos 9-0, o Gurizinho olhava e diz, o Grêmio já foi embora, a esquerda tá assim. Eu me sinto, acho que não tem... Eu não me sinto bem com a comparação com o líder. Eu prefiro a do galo na chuva. Não, mas é verdade. É que, na verdade, pelo Brasil afora, ao longo desses últimos anos, aconteceram O senhor é homem de direita hoje, governador? Nunca fui, e tu sabe disso. E nem de esquerda também? Eu sou um homem de centro-esquerda, sempre fui, tanto que as minhas posições sempre foram muito claras desde a política estudantil. Agora, eu sou muito contra essa taxação de direita e esquerda, esse radicalismo que está acontecendo no Brasil. Sabe, da minha posição como governador, eu procurei pacificar as relações políticas e paguei um preço muito alto por isso. Viu? Teve muita gente que não entendeu
o diálogo com o governo federal, não entendeu o diálogo com a oposição na Assembleia Legislativa, com as entidades de... Eu era governador e tinha assumido para pacificar as relações políticas do Estado. E eu paguei um preço por isso. Mas estou com a consciência tranquila que fiz aquilo que entendi que deveria fazer. Mas quando a gente olha e verifica um atentado como esse no Rio de Janeiro, ele é diferente. É claro que a repercussão é diferente da morte. Infelizmente, morte é morte, atentado é atentado, assassinato é assassinato. Mas tu pega vereadores que estão sendo assassinados aí por crimes políticos, prefeitos até pelo Brasil afora, claro que não tem a mesma repercussão, porque a mídia, ela está centrada, a grande mídia, no eixo Rio-São Paulo. O Rio é uma caixa de ressonância. E o Rio de Janeiro, com todos os problemas que tem o Rio de Janeiro, com essa questão das facções, das milícias, de tudo que acontece no Rio, é claro que um atentado como esse tem uma repercussão totalmente diferente de outros casos, porque é o Rio de Janeiro, porque realmente é um atentado que foi um absurdo que aconteceu, que agora está sendo desvendado, não apenas quem cometeu, mas vai vir à tona provavelmente os que mandaram matar. Então, essas coisas, é natural que tenha essa repercussão. Não é questão de esquerda, da imprensa esquerdista ou não. A imprensa do Brasil inteiro tem uma cobertura forte para isso. Por quê? Porque a caixa de ressonância que é o Rio de Janeiro. E o que se representa? O problema da violência no Rio de Janeiro está por detrás. Foi repercussão na mídia internacional, isso aí. Boa noite, Paulo Sérgio. Diga ao Mani que se ele for candidato a governador, eu voto nele, Jorge Berger. Muitas manifestações nesse sentido aqui, eu acho que eu tenho uma missão importante que é do agronegócio, né? E a gente está aí fazendo um trabalho em prol do desenvolvimento do Rio Grande e nós temos que tocar o barco nessa linha. Aqui só o futuro dirá. Estão falando... Ai. Olha aí, essa fase final é... Essas reticências Só o futuro dirá que o Germano será novamente nosso governador. Não, para aí, Mônica. Blá, 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 blá e 3 pontinhos. Olá, Paulo Sérgio. Quanto a vereadora que ninguém conhecia, digo uma coisa apenas. Se fosse branca, hétero e de direita, jamais estaríamos vendo tanta repercussão nesse assunto na mídia. Não é notícia, por isso que a mídia noticia. Nós vamos agora com Gimo, qualidade comprovada, ao ponto final. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. No ponto final, Zé Luiz, nosso presidente do INEC aí, falando... Olha, Paulo... Se tu quiseres falar, né, sobre sobre o nosso prêmio, o Top Consumidor. É importante, Paulo, eu fazer eu esqueci no início que nós vamos homenagear também o Dr. Paulo Abreu Barcelos, que é um ícone do cooperativismo, né? E homenageando ele, vamos homenagear também o cooperativismo, né? Ele está com uma trajetória muito longa, né, no cooperativismo, né? E vai ser homenageado também no nosso prêmio. E deixar o recado final, né, Paulo, essa questão realmente que entendemos que o consumidor precisa ser educado nas relações de consumo também, não é apenas direitos, vamos trabalhar com direitos e deveres. Eu acho que a nossa sociedade, desde a nossa Constituição, ela deu muitos direitos e poucos deveres, né? Então, tudo ficou na tutela do Estado, a defesa do consumidor também, né? Os PROCONs ficaram sobrecarregados, né? Como se fosse um saque das empresas. As empresas criavam o seu atendimento ao consumidor, suas ouvidorias, mas o consumidor, às vezes, por qualquer coisa, já vai em cima do PROCON, ou hoje também vai nas redes sociais e detona com as marcas. E as marcas são importantes, porque a ordem econômica depende dos negócios, né? Ou seja, o crescimento econômico depende de empresas, geração de empregos, né? Então, toda vez que uma empresa... ela pode ter cometido um erro, mas ela merece uma segunda chance. Vá lá conversar com o seu fornecedor e se acerte com ele. Sucesso com o evento amanhã. Muito obrigado, Paulo. Eu disse que não poderei estar lá. Porque muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho uma minha homenagem que me comprometi aí, então eu vou ter que ir amanhã. Muito obrigado. Meu caro desembargador. Pois é. Eu vou aproveitar a oportunidade com uma questão que está me preocupando muito, que é uma desconstrução que vem sendo feita contra a justiça eleitoral. Tem um grupo de fascistas de Curitiba tem dito a todo momento que a justiça eleitoral não tem competência nem qualidade
para apreciar essas questões que são crimes eleitorais e seus conexos. Quem investiga é a polícia, em primeiro lugar, a Justiça Eleitoral ou a Justiça Federal. Em segundo lugar, a investigação é feita pela Polícia Federal. Quem denuncia é o Ministério Público Federal. Compete à Justiça Eleitoral apenas julgar. E ela tem toda a competência. O Tribunal do Rio Grande do Sul é um tribunal extremamente ágil, seguro, absolutamente sério e competente e célere. Então não venho começar a destratar, porque isso é um jogo de poder. É um jogo de poder que está incrustado em Curitiba. Não quer dizer com isso, e não quer também dizer que o fato de passar para a Justiça Eleitoral alguns processos que constituem crime eleitoral e seus conexos vai acabar com a Lava Jato. Não tem nada a ver com isso. Vamos acabar com isso, vamos prestigiar a Justiça Eleitoral, que é uma justiça séria igual a outra. Aliás, é bom lembrar que o julgamento da chapa Dilma e Temer foi revestido de toda a seriedade possível. E quem disse isso, eu estou procurando o nome dele, que é o ministro do Supremo Tribunal Superior Tribunal de Justiça, que foi o relator, né? E ele deu uma frase que eu até estou procurando, depois eu vou lembrar aqui, que mostra o que é a justiça eleitoral. Aquele julgamento foi espetacular. Sim. Da chapa Dilma Temer, né? Para isentar então aquela chapa. Não veio desconstruir a justiça eleitoral, que é uma justiça competente, célere e célere. Mostrou isso no julgamento da chapa séria, Dilma Temer. João de Almeida Neto, seu ponto final. Eu depois fiquei pensando sobre a minha condição de cidadão e eu reconheço que eu estou mais perdido politicamente, mais perdido do que sapo em cancha de bocha. O homem está com as frases hoje. Pulo para um lado. Nunca viste um sapo em cancha de bocha? A bocha vai rolando e o sapo pulando para cá e pulando para lá, sem saber aonde se posicionar. Estou perdido. É muito ruim para uma pessoa que tem convicções como eu tenho. É muito ruim isso aí. Mais importante que o galo está... Quieto. Estou, como diria o doutor Afife Simões Filho. Doutor Afife Jorge Simões Filho. Eu estou olhando o terreno baldio com a tristeza no olhar daquela criança que olha o terreno baldio depois que o circo foi embora. Contra a cassação da chapa Dilma Temer, Napoleão Nunes Maia, Ademar Gonzaga, Tarcísio Vieira e o nosso glorioso Gilmar Mendes. A favor da cassação, Herman Benjamin, o relator, tem uma frase fantástica dele aqui. Luiz Fux e Rosa Weber. Seu ponto final, Luiz César Mânica. Bem, Paulo Sérgio, o que eu gostaria de dizer é que eu acho e tenho certeza que nós precisamos olhar para frente. Olhar para o Rio Grande, um estado que dá certo, que vai dar certo. Os governadores deixaram uma história. Eu tenho uma esperança ainda de ver o nosso Rio Grande com uma reforma, o Brasil todo, com uma reforma fiscal, uma reforma administrativa, desinchaço da máquina. Nós precisamos atender a população, não atender as coisas pessoais. Precisamos apoiar o governador que sair, apoiamos outros governadores, desde a época do Rigoto. Lembro lá daquela questão do ICMS, Rigoto, que a gente ajudou para viabilizar o Rio Grande. Nós precisamos ajudar o governador, nós temos que mudar, nós temos que dar um corte na carne, doa quem doer. Se nós tivermos fazer a nossa parcela, vamos fazer. E o Rio Grande do Sul e o Brasil não é o povo que decide. Quem decide são a Câmara Federal, a Assembleia Legislativa e o Senado, que representam o povo. São 55 deputados estaduais, são 500 e poucos deputados federais, 81 senadores. É esses que decidem. Pelo amor de Deus, está na mão dessa meia dúzia para interesses pessoais. Nós temos que limpar esse país, nós precisamos fazer mudança. Nós vamos passar, nós já estamos numa idade, olhando ali na frente, e os que estão atrás de nós. Eu quero chegar no momento de parar da minha atividade, olhar para trás e com orgulho dizer, eu deixei um legado, fiz alguma coisa, pelo Rio Grande e pelo agronegócio. Eu vou continuar fazendo a minha parte, defendendo essa corrupção que está aí, tamanho de Estado, esse corporativismo. Nós precisamos ter a coragem. E aí eu convoco os deputados, independente do partido, vamos olhar para o futuro do Rio Grande. Vamos ajudar o governo, vamos ajudar o povo.
eu sempre digo assim, eu sou feliz porque quando as outras pessoas estão felizes. E eu não vejo o povo feliz hoje. Quanta desigualdade tem aqui? Você pega uma folha de pagamento, no fim do mês sobra R$30, R$50. E você imagina como é que paga o aluguel, como é que compra comida. Então, essas desigualdades nós precisamos combater. Vamos fazer uma força. João do Meida, Neto, vem com nós. Vamos junto nessa briga aí. Sai da chuva. Sai da chuva, te seca. Ministro Herman Benjamin, um pensador esse ministro. Não serei o coveiro de prova viva. Posso até participar do velório, mas não carregarei este caixão. Seu ponto final, governador. Bom, Paulo, não fui eu que disse isso. Um abraço para todos os ministro Herman Benjamin. Estão mandando mensagens aqui. Justiça Eleitoral. Pro Almeida, pro seu Jader, para a dona Julieta Esgandela, que é nossa telespectadora, sempre assistindo o programa, e é bisavó agora, tá? A bisavó do Matheus. E eu quero dizer o seguinte, o Paulo Guedes levantou, atirou de um lado, mas vai terminar acertando no outro. Levantou a questão do Pacto Federativo, só que levantou errado. Tá? Ele diz que a desvinculação é o caminho para resolver o problema dos estados, dos municípios. Vamos lá. Se nós tivermos a desvinculação da saúde e da educação, a pergunta que eu faço, o Rio Grande do Sul vai gastar menos do que gasta em saúde e educação? Dificilmente. Vai aumentar a judicialização. Vai aumentar a judicialização. Então, na verdade, Pacto Federativo é muito diferente de mexer nas vinculações. Claro. Pacto Federativo, nós temos que mexer na questão das atribuições, das competências de cada um dos 300 federativos e que vai financiá-las. O Paulo Guedes não tocou nisso. E da partição da renda nacional. Mas é isso, é o que vai ser atribuição, competência da União, que vai ser atribuição do Estado, do município, que os três batem cabeça hoje, fazem mal, serviço público de péssima qualidade, e o dinheiro público por emendas parlamentares que não deveriam existir, o dinheiro público passeando da União para o Estado e município e parte dele se perdendo no fisiologismo, no clientelismo e na corrupção. Então, se não atacar o problema da definição mais clara das atribuições, do que vai financiar essas atribuições, não tem pacto federativo. Exatamente. Então, talvez o Paulo Guedes levantar a história das vinculações como se fosse um pacto federativo vai trazer à discussão esta reforma que é tão importante como a previdenciária, tão importante como a tributária, tão importante como a política, que é a revisão efetiva do pacto federativo, que não tem nada a ver com desvinculações. É só isso que eu gostaria. Nós vamos ter tempo para falar sobre isso no próximo programa. Ao longo dos nossos programas, né? O governador agora está reintegrado aí. Aniversariando hoje José Serra, seu amigo. Aniversariando hoje Luiz Paulo Jardim. Um grande abraço ao Luiz Paulo Jardim, nosso querido amigo aí, e o homem que mais entende de automóveis por aqui, e um grande produtor rural também. A Rosa Rios Garcia, o Ricardo Morandini Zanata, a Salo Aneme da Silva, tua colega, o Norberto Bozetti, publicitário, o Ademar José Bedin, o José Carlos Melik, a Sandra Antunes Machado, Luiz Faria Lawrence. Esqueceu de um. Quem? O Furini. Não, que eu vou chegar lá. Estou na primeira página ainda. Tem mais agora, uma página. Agora vamos chegar à segunda página. É hoje. Tá aqui, ó. Conhece esse cidadão aqui? É ele. Elson Furini, hoje. O dono do barranco. Hoje não vai sair não tem festa. Não vai sair um 0800 lá? Tem. Hoje vamos fazer o... Hoje nós vamos lá, tem reunião do Senadinho. Está convidado lá para a reunião do Senadinho. Paulo, é churrascaria top consumidor. Marca de respeito. Parabéns, então. O doutor Algaier também está de aniversário. Está aqui. E o Dom José Mário Stroer, de aniversário hoje também. E o Cláudio Algaier está aqui, a foto dele também. Cláudio Algaier. Bom, o senhor é um homem que vê todos os dias aqui os aniversariantes. É o guia do governador, é o aniversariante do Sul. Então ele sabe todo mundo que está aqui. E hoje o teu ídolo, Bruce Willis, de aniversário. Que é mais conhecido, como o Chicão Tofani é conhecido por aqui. O Bruce Willis dos Pampas é o Chicão Tofani. Mas nós temos o quadro. Hoje eu entrei, fui na Gert hoje. Entrei no elevador, tinham 6 ali. O Mário Guzmão do INEGAT estava comigo, estava de prova disso, ele está nos assistindo. E todo Paulo Sérgio, para quem vai ser a continência hoje? Para quem vai ser a continência? Porque nós temos um quadro aqui para quem você
presta continência, que eu falo tanto em bato continência, né, que é um termo popular, e aí me corrige. Até teve general me corrigindo lá em Não Me Toque. Então, para quem você presta continência? Zé Luiz, tu que é um bolsonarista, para quem tu bates continência hoje? O próprio. Como? Já o próprio? Messias Bolsonaro. É mesmo? Se chamar ele 10 vezes aqui, ele vai bater 10 vezes pro Bolsonaro. É um mito. Eu presto continência à Justiça Eleitoral. Gaúcha ou a nossa? Gaúcha. Ah, Gaúcha. bom! Bom, agora esclarece. Eu falo então. pelos gaúchos. Bom. E inclusive tenho atuado. Eu tenho atuado como advogado na Justiça. E sou testemunha da lisura da presença da Justiça. Nós estamos discutindo lá. E, aliás, um grande abraço ao desembargador Jorge Dallagnol, que hoje é o presidente grande desembargador. E meus amigos lá que integram... Não, mas eu estou pensando, tanto é que eu trouxe o assunto da... Você trouxe o assunto para tentar denegrir a minha... Não é. Mas não trouxe o assunto em função do nacional. Eu estou falando da Justiça Eleitoral. Para quem bate continência? Eu vou bater continência hoje para a nossa ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que eu tive a honra e o prazer de conviver com ela na Expo Direto e senti que ela será uma grande ministra para o Brasil e vai ajudar muito o agronegócio brasileiro. Então, bato continência para a nossa ministra Tereza Cristina. João de Almeida, para quem tu bate continência? Eu não bato continência. Eu não bato continência para ninguém, eu não sou militar. Mas tu não serviu, tia? Ou tu só dizia que serviu? Há muito tempo atrás. Mas tu não serviu? Eu não bato continência, eu sou militar. Agora vem com essa frescura. Eu abro um sorriso, dou um abraço, sirvo um chimarrão, faço um brinde. Mas bater continência não bato, não sou militar. Mas não precisa ser militar. Por que precisa ser militar, tio? Porque é um gesto intrínseco da função. Tu tá um galo molhado mesmo. Nem o esporão. Agora, quer saber para quem? Esporão ele tem mais, tio. Quer saber para quem eu abro um sorriso, sirvo um chimarrão, faço um brinde? Para uma moça que tem muito a ver com o governador. Que é a menina que representou ontem à noite no concurso Musa do Gauchão, representante da Ser Caxias, que foi coroada a Musa do Gauchão 2019. Uma moça bonita e que, mais do que bonita, com a sua presença nos estádios, a exemplo de todas as mulheres que frequentam o campo de futebol, humanizam e embelezam a prática do esporte. A sua continência vai para quem? Não, só para o João está destacando a musa do Caxias, que foi a musa do Campeonato Gaúcho. E eu fui jurado e votei nela. O pai, o tio e o avô dela foram atletas do Caxias. Ela disse, não. Ela é impressionante. Os tá três bom. E a sua continência para quem é? E ela ganhou e eu acho que o Caxias tem tudo para disputar o título esse ano de novo, viu? Esperem para ver. Para quem é a sua continência? Na verdade, né? Eu que fui, eu posso prestar continência, porque eu, como governador, era comandante da Brigada Militar, da nossa gloriosa Brigada Militar. E eu recebia a continência e fazia também. Então eu quero dizer o seguinte, tem 3 policiais militares que, tem muitos exemplos aqui no Rio Grande do Sul ao longo da história da nossa Brigada Militar, mas 3 policiais militares lá em São Paulo que foram responsáveis por salvar muitas crianças, naquele atentado na escola de Suzano. E os professores. Então, a continência é para os 3 policiais militares, para os professores que salvaram a vida de muitas crianças. A minha continência vai para a Vera Armando, que apresentou o nosso troféu Brasil Expo Direto lá em Não Me Toque. Tudo bem. Que show de apresentação, Zé. Vera, mais uma vez. Continência para ti. Mas para ela batemos todos. Apresentadora, agora não adianta, não vem te querer remediar, agora tu já passou, né? Não, mas... Colorada ainda, né? E eu vou passar o ano inteiro batendo notícias pro Ney, né? Pelo show que ele deu lá na nossa 20ª Expo Direto com o Trigal. E vem aí justamente ela, Vera. Daniel Torres me representou bem lá. Muito bem. A altura. Não, a altura não. O João é mais alto que ele. Não como... Obrigado aí, o seria, mas... Jornal da Pampa, aqui o comando dela, da nossa a musa da Pampa. Coloradíssima. Essa é a musa da Pampa, não é a musa da RBS, é outra musa da RBS. Aqui é a musa da Rede Pampa. Vera Armando. Vamos a ela daqui a pouco, nossos apresentadores locais. Até amanhã.
Copa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.